Gente, agora eu tenho tipo mais que um cenário, né? Dois cenários, que é o escritório e a cozinha, porque eu tô gostando de gravar aqui, então não reparem. Hoje eu quero falar sobre o fato de o Brasil não ser só Rio de Janeiro e São Paulo, que assim, gente, parece óbvio, mas no comportamento das pessoas não fica tão óbvio assim. Vamos lá, gente, bem-vindas ao Adodi, bem-vindos e bem-vindes. Hoje eu quero falar sobre essa questão de regiões, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou de Goiânia, e eu quero falar um pouco sobre como às vezes as pessoas ficam tão concentradas no que é produzido em São Paulo e no Rio, de como a própria mídia vai centralizando essas regiões. A gente viu algumas coisinhas recentemente e eu quero falar sobre isso. Não existe só São Paulo e Rio, o Brasil não é só isso aí, tem muito mais coisa, muito mais diversidade, então vamos ficar atentas e atentos a essa questão. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, eu peço para que você se inscreva. É importante a sua inscrição, deixe o seu like, comente durante o vídeo o que você tem a dizer sobre isso, compartilhe com as pessoas e se inscreve de verdade. A gente está aí chegando em 3.000 inscritos, tá? Falta um pouquinho, mas está caminhando. E as 4.000 horas necessárias para monetizar, estamos pertinho, falta menos de 90, então maratona o canal. Eu sou a Dodi, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoa que está falando contigo e as coisas que ela pensa, tem posts exclusivos para lá também. Por que eu quero falar disso aqui hoje, né, de como às vezes as coisas são sempre resumidas ao eixo São Paulo e Rio, e por que é importante dar atenção a outros pontos. Eu estou falando aqui principalmente como produtor de conteúdo da cidade de Goiânia, de Goiás, e eu quero começar por esse ponto. Importantíssimo que as pessoas que estão na internet, que estejam aqui circulando e assistindo, deem atenção para as pessoas que estão produzindo conteúdo fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? Fora desse eixo. Pessoas que estão no norte, pessoas que estão no nordeste, pessoas que estão no centro-oeste, principalmente essas três regiões, né? A região sul ainda é bastante lembrada, talvez não tanto quanto o sudeste, e principalmente o eixo Rio, mas Rio, São Paulo, mas norte, centro-oeste e também nordeste de alguma forma são regiões que tem muita coisa acontecendo e que às vezes as pessoas não sabem porque não chega na grande mídia que está ali nesse eixo e também não acompanham o que está sendo produzido, por exemplo, aqui na internet, né? Claro que eu estou falando daquelas pessoas que têm acesso à internet, têm possibilidade de assistir vídeo e essas coisas. Tem muita gente produzindo conteúdo no norte, tem muita gente produzindo conteúdo aqui no centro-oeste, tipo eu, e no nordeste, e muita coisa sendo feita, sabe? E é importante ouvir a gente que não está no eixo Rio-São Paulo, de assistir a gente, porque o Brasil é grande demais, o Brasil é um país continental, e as especificidades das coisas, elas existem. Por exemplo, eu falo muito de LGBTfobia, de racismo aqui no canal. E o racismo é algo nacional, tá dado pro Brasil todo, mas existem as especificidades do racismo no centro-oeste, no norte, no nordeste, assim como tem as especificidades da LGBTfobia aqui no centro-oeste e no norte. As coisas não são iguais no país inteiro, né? A questão racial em Porto Alegre não é a mesma em Goiânia, como não é a mesma em Manaus. É claro que elas se perpassam porque tem a ver com o ódio, né, e a discriminação contra pessoas que não são brancas, mas elas vão se dando de formas diferentes e com discursos, às vezes, específicos de cada região. Então é importante quem tem acesso à internet, como você que está me assistindo e talvez seja de São Paulo ou Rio, ou não, seja de outra região, pesquisar por conta própria pessoas que produzam conteúdo fora desse eixo, pessoas que estão fora desse eixo. E não é tão difícil pesquisar assim. Aqui mesmo no YouTube existe, né, você pode pesquisar na caixinha de pesquisa coisas relacionadas às regiões ou caso você queira conhecer pessoas pequenas, produtores e produtoras de conteúdo que são pessoas pequenas, existe o filtro, né, no YouTube para você procurar e trocar a forma de pesquisa, porque às vezes os vídeos que aparecem são por relevância, né, e aparecem os que são grandes. E aí quando você troca o filtro e coloca por data de envio, por hora de envio, por semana de envio, geralmente aparecem as pessoas pequenas. E pesquisando de outras formas, sabe, para conseguir ouvir e ver pessoas menores e que são de outras regiões, que não sejam só do eixo Rio-São Paulo. Pessoas como eu, por exemplo, que somos aqui de Goiânia e que a gente está falando de LGBTfobia e de racismo, a gente não tem tanto contato, por exemplo, com as pessoas que produzem conteúdo sobre esse assunto lá
no eixo Rio-São Paulo. E essas pessoas desse eixo têm possibilidade de fazer as famosas collabs, as famosas parcerias, que são as coisas que fazem os canais aumentar, né? E a gente que está fora dessa região não tem essa possibilidade, pelo menos assim, tão fácil de ter esse contato com essas pessoas, que são pessoas acessíveis, mas como tem a questão da distância e tem a questão de, né, vários fatores, fica difícil ter contato com essas pessoas. E aí a gente fica aqui produzindo conteúdo sobre esses temas e muitas vezes não tendo a devida atenção e a devida visibilidade por vários motivos, e entre eles é porque pessoas de outras regiões não são ouvidas como as pessoas que estão em São Paulo e Rio com a mesma forma e com a mesma, né, de forma igualitária. Uma coisa que não tem a ver com produção de conteúdo, mas que ajuda a entender a desigualdade entre as regiões, foi o que aconteceu no Amapá esses dias. Ficou 20 dias, se não me engano, sem energia. O estado estava em apagão durante 20 dias. O presidente desse país só foi lá depois de mais de uma semana, literalmente cagou para a região. E mesmo quando ele foi lá ainda não resolveu. A gente não viu a grande mídia noticiar isso como deveria, né? Porque imagine você se acabasse a energia em São Paulo durante 20 dias. Esse país iria abaixo. Nossa, gente. Imagina, acabar a energia em São Paulo durante 20 dias e o Brasil inteiro ia ser obrigado a economizar energia junto, porque São Paulo, né, enfim. Mas para entender isso, né, é claro que essas desigualdades entre essas regiões, e eu estou falando de assuntos diferentes, mas que se interligam, não é natural, né? Existe uma relação de poder entre as regiões, né, tem toda uma questão complexa que eu posso fazer um vídeo né, enquanto historiadorazinha sobre isso, mas me daria um pouco de trabalho. Mas isso, assim, você que consome conteúdo, não só de pessoas que são youtubers, mas de artistas, de jornalistas, de mídia, enfim, de tentar fazer pelo menos a sua parte. Não depende só de você, não depende só de mim, que as pessoas de outras regiões tenham visibilidade, que os assuntos de outras regiões tenham visibilidade, não depende só da gente. Tem várias outras coisas, não vamos ser ingênuos, mas naquilo que é possível, faça a sua parte, sabe? Pesquise o que está sendo noticiado, o que está acontecendo em outras regiões, o que tem sido feito em outras regiões, quem são as pessoas que estão produzindo conteúdo em outras regiões, porque inclusive através de pessoas como eu, que produz conteúdo em outras regiões, que não está no eixo Rio-São Paulo, você consegue ter noção de outras coisas que estão acontecendo no Brasil, ou de coisas que têm a ver com o mesmo assunto, como por exemplo racismo, LGBTfobia e tantas outras coisas, e aí você perceber as dinâmicas disso em outras regiões, sabe? Acho que é importante, acho não, né? É importante tentar fazer uma mudança na forma como a gente consome as pessoas na internet, né? E aí eu tô falando muito de produção de conteúdo, principalmente. De ver e de ir atrás do que está sendo feito no Amazonas, o que está sendo feito no Acre. Quantos youtubers do Acre você conhece? Quantas pessoas que estão produzindo conteúdo naquela região do norte você conhece, assim? E essa pergunta vale para mim também, porque eu não estou me tirando dessa discussão, tá? E quantas pessoas a gente tem pesquisado que estão nas redes sociais produzindo conteúdo de qualquer uma das regiões que não seja São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? Tanto de artistas, de cantores, de atores, enfim, de mídia alternativa que tem nessas outras regiões e nas regiões, sabe? Nessas regiões que estão fora deste eixo do Sudeste, e que é importante a gente tentar pelo menos conhecer o mínimo disso, de pesquisar, de ir atrás, né? Google tá aí para isso, YouTube tá aí para isso. Está sendo dito nessas regiões, o que essas regiões estão pautando, o que as pessoas dessas regiões estão pautando, o que elas estão sofrendo, porque tem muitas coisas acontecendo aqui no Centro-Oeste e no Norte e no Nordeste, menina, muita coisa acontecendo. Você chegou até aqui nesse vídeo, tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Deixa um comentário pra gente começar um debate ou, enfim, deixa uma dúvida aí sobre o que você viu desse vídeo, mas deixa aí pra mim, caso você comente, eu ver o que você tem a dizer e aí a gente vai fazendo um debate básico. Mas o que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que é importante olhar para o país como um todo. Como sempre é dito, o Brasil é um país de proporção continental e é muito injusto que tudo fique sempre muito focado em São Paulo e Rio de Janeiro, e isso afeta tudo, inclusive, por exemplo, produção de conteúdo. É claro que hoje em dia a internet conseguiu mudar um pouco essa realidade, então você vê gente de outras regiões conseguindo ter visibilidade, mas ainda assim você vê uma centralização, né? Vamos dizer assim, de pessoas que produzem conteúdo de São Paulo e do Rio sendo as que têm mais visibilidade e essas coisas, e etc, e etc, e etc. E aí da importância de assistir, de conhecer, de ouvir pessoas de outras regiões. E a gente que produz conteúdo que não é de São Paulo e do Rio,
de alguma forma, olhar para a nossa região e valorizá-la, sabe? Valorizar as regiões que a gente mora. Não é à toa que eu tenho feito vídeo sobre Goiânia, de alguma forma sobre Goiás também, porque apesar de tudo ter começado com uma brincadeira naquele primeiro vídeo sobre Goiânia do ano passado, no final das contas se tornou uma coisa legal e até séria para mim aqui no meu canal, né? Porque se tornou rotineira esse tema, o tema de Goiânia, a minha região se tornou rotineira aqui, porque hoje eu percebo a importância de se dar algum tipo de visibilidade para os temas que existem aqui, não só para tirar a dúvida das pessoas que querem morar aqui, mas de mostrar o que é essa cidade, o que eu vivo, né? O que eu vivo nela, o que ela me possibilita, de mostrar Goiânia para o país através da rede social que é o YouTube. E aí a gente que está fora desse eixo, valorizar as nossas regiões, inclusive na nossa produção de conteúdo, sabe? Mostrando onde a gente mora, o que tem de problemas, o que tem de coisas boas e enfim. No final das contas, esse vídeo era sobre isso, assim. Talvez tenha ficado confuso, não sei, comente. Mas vamos olhar para o que está sendo feito fora do eixo Rio-São Paulo, para as coisas que estão sendo produzidas pelas pessoas fora desse eixo, para os problemas que existem nessas regiões. Como eu disse aqui, eu sei que não é só uma culpa individual, porque não sabemos pesquisar, tem várias outras questões envolvidas nisso. Como eu disse, existem relações de poder entre essas regiões, é uma coisa complexa demais, mas eu estou falando daquilo que cabe à nossa parte, que é uma parte pequena, mas que a gente pode fazer, sabe? Valorizar a região que a gente vive, produzir conteúdo sobre ela e pesquisar sobre outras regiões do país, o que está sendo feito, o que está sendo dito, os problemas que estão acontecendo, e quando souber de algo, tentar viralizar aquele problema, como foi o caso do Amapá, por exemplo, que por mais que a grande mídia não estivesse noticiando como deveria, as redes sociais de alguma forma conseguiu viralizar o assunto, assim, né? Espero que esse vídeo tenha sido compreensível para você. Deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas, please. Por favor. E é isso, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo e vamos comentar e debater esse assunto, tá, meus anjos? Beijos.